Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Meu nome é Dyson Roberto Cousani. Sou atual presidente do DCE da Univille e acadêmico do segundo ano de Ciências Contábeis. As mensalidades, a Univille em especial. A Univille, ela tem sido fruto de vários debates nos últimos tempos, né? A gente tem visto, inclusive nos jornais, se falar bastante sobre a possibilidade da Univille se tornar uma universidade federal, uma universidade pública de fato. Que pública mesmo, ela já é. A única condição é que hoje ela cobra mensalidades. E esse é o cerne hoje, esse é o ponto que a gente quer chegar na discussão aqui. No primeiro momento, eu queria apresentar alguns dados para os senhores, para que a gente possa ter uma ideia de qual é a situação hoje da universidade, em especial dos alunos da universidade. Ano passado, no final do ano passado, em novembro, para ser mais preciso, as mensalidades foram reajustadas em 9,87%. É bem recente esse dado, e a gente pode levantar, inclusive, a inflação do último período, do ano passado, que ela não chegou aos 7%. Mas não é só o ano passado que foi um problema. A Univille, segundo um estudo encomendado pelo DIEESE, de 94 a 2002, teve um reajuste médio de 241%. O reajuste, a inflação, nesse mesmo período, foi de 124%. Ou seja, nesse período de 94 a 2002, as mensalidades foram reajustadas 116% acima do índice da inflação. E a gente não precisa de muito para saber, né, que nenhum salário de nenhum estudante ou pai de estudante que paga mensalidade aumenta tanto assim. Mas os dados mais recentes, apesar de menos agressivos, não deixam de preocupar também os estudantes e devem, acredito eu, preocupar a comunidade e também, em especial, o legislativo da cidade. De 2002 a 2011, as mensalidades foram ajustadas em 88%, em média, enquanto que a inflação chegou a 65%. O reajuste acima do índice da inflação atinge a taxa de 23% em média. Mais uma vez, a gente não precisa de muito para saber que nenhum salário tem um reajuste que possa se equiparar a isso. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que ano após ano, a evasão escolar aumenta, a inadimplência aumenta, e, em especial, o acesso ao ensino superior fica prejudicado. A gente sabe que a universidade pública, a UDESC, a UFSC, que vem se implantando aqui em Joinville, hoje ela não atinge todas as áreas do conhecimento. Ela está especificamente trabalhando na área dos campos das ciências tecnológicas. Isso não é suficiente. Joinville é o terceiro polo industrial do país. Joinville, economicamente, bem, vocês, todos os vereadores podem falar com muito mais propriedade, inclusive, do que eu, do que representa a economia de Joinville hoje. Mas, ainda assim, a gente não tem na região uma universidade pública que possa atender toda essa demanda. Em especial, por que a gente veio, por que o DCE pediu à Câmara de Vereadores para que a gente pudesse vir aqui e falar sobre o aumento das mensalidades? O que os vereadores têm a ver com isso? É importante lembrar que no ano passado, no dia 22, foi aprovada nessa casa uma moção contra os reajustes das mensalidades da Univille. Imagino que os vereadores devem lembrar disso. É importante esse debate. A gente, no momento, estava no fogo da discussão do aumento da mensalidade, e essa casa demonstrou que era importante que a universidade refletisse sobre o reajuste das mensalidades, sob pena de tirar mais estudantes dentro da universidade. E qual foi a posição da universidade diante disso? O diálogo, aquilo que a gente espera, a discussão, foi muito curto. Aliás, a gente pode dizer aqui com total clareza que não houve nenhum tipo de diálogo por parte da administração da universidade com os estudantes. E bem, é estranho, né? Quando se tem um diretório central dos estudantes, quando existem centros acadêmicos organizados na universidade, quando os estudantes deixam claro
que aquele reajuste de mensalidade é um problema, que ele precisa ser discutido, o papel da universidade é o de sentar e discutir. E bem, a Univille achou por bem entrar com uma ação com interdito proibitório, para que os diretores do DCE, que é a entidade representativa dos estudantes, não pudessem se aproximar da reitoria. Bem, esse foi o máximo de diálogo que a gente teve até o momento. Esse é um breve relato do que é a Univille hoje, do que tem acontecido hoje na Univille. Mas reduzir as mensalidades vai resolver o problema da universidade? As verbas que ano passado, que sobraram na Câmara de Vereadores, R$1 milhão, se não me falha a memória, resolveram ou vão resolver, se vir mais R$1 milhão no final desse ano, vai resolver o problema da universidade? As verbas que são fruto de discussão de ação judicial da prefeitura, contra a prefeitura, para repasse para a universidade, vão resolver o problema? Penso que não. Penso que são paliativos e que podem diminuir e que podem auxiliar no sentido da manutenção de alguns estudantes dentro da universidade, mas não resolve o problema. Não resolve o problema porque o problema só vai ser resolvido quando tiver uma universidade pública, gratuita e de qualidade na região de Joinville. Uma universidade pública que abranja todas as áreas do conhecimento, que aquele acadêmico, que aquele estudante, que aquele jovem que está no ensino médio, que queira acessar, que fazer um curso de história, que queira fazer jornalismo, que queira fazer arquitetura, que queira fazer todas as áreas que não estão abrangidas hoje pelas universidades públicas que têm instaladas na região, que ele possa ter essa possibilidade. Mas para isso, a gente precisa chegar e discutir e se aproximar, começando pelo aumento das mensalidades, que hoje é o principal fator para tirar estudante dentro da sala de aula. E fazer uma observação, né? Vocês, como todos podem ver, não tem nenhum estudante aqui da Univille no plenário no momento. Por quê? Porque não tem condições hoje dos estudantes saírem no horário de trabalho para vir até aqui. Infelizmente, o horário não permite isso. Eu, como trabalhador, tive que pedir para poder sair mais cedo do meu trabalho hoje, para poder vir aqui e expressar aqui na Câmara de Vereadores o que está acontecendo, para poder fazer esse relato. Mas isso não pode se tornar rotina. A gente vive no mercado de trabalho. O que vai acontecer amanhã depois, não tem como a gente continuar bancando dessa maneira. Então, para encerrar a minha fala, eu gostaria de propor aqui aos senhores que fosse, de alguma forma, chamado uma audiência pública, um plenário, que dentro da universidade, em conjunto com a Câmara de Vereadores, né, que já demonstrou em situações anteriores, que entende a situação dos estudantes, que a gente possa fazer um debate sobre a situação da Univille hoje, sobre as mensalidades, sobre a Univille ser uma universidade pública de fato. É isso que eu vim aqui pedir aos senhores. Gostaria que a gente pudesse sair daqui hoje com algum encaminhamento, para que amanhã, né, que em seguida a gente possa passar e dar um resultado positivo para todos os estudantes, no sentido de que o diálogo pode ser feito em Joinville. Muito obrigado.